pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. Para começar, vamos lá fazer a correçãozinha da nossa atividade da página 45 e 46, que eu passei a questão 1, 2 e a questão 5. Vamos lá? Primeira questão. Um violento maremoto de 8,9 graus na escala Richter, com o epicentro a cerca de 400 quilômetros de Tóquio, causou uma onda gigante com cerca de 10 metros, que atingiu em março de 2011 o nordeste do Japão, Sendai, na região de Miyagi. Foi uma das cidades mais atingidas, tendo o aeroporto sido invadido por uma enorme quantidade de lama, com 4 metros de altura. O movimento de que a estrutura rochosa que se encontra abaixo do assoalho dos oceanos provocou esse maremoto. Quais são essas estruturas que estão abaixo do Japão? O que a gente conhece? Lembra lá? A gente ainda não viu os seus movimentos, as suas derivações, mas ele está falando das placas tectônicas. Lembra lá que eu falei que as placas tectônicas, elas ocupam essa camada da Terra e que elas são blocos rochosos que boiam no magma e que a gente está em cima delas. Então, no caso do Japão, por ele estar, às vezes, entre uma placa tectônica e outra, acaba passando por esses grandes problemas de tsunami, de terremoto, justamente porque essas placas tectônicas elas vão se movimentar e vão causar esse tipo de ações da natureza. Para a segunda agora. Identifique, pelas características citadas a seguir, as camadas internas da Terra. Vamos lá. É a camada mais interna do planeta. Inicia-se a 2.900 km de profundidade. Indo até o centro da Terra, a 6.370 km. É formado principalmente pelos metais ferro e níquel, que são submetidos a uma temperatura de cerca de 6.000 graus Celsius. E aí, ele está se tratando de quem? Quem é a camada mais interna da Terra? Vamos lá, só pensar, é muito fácil. Qual é a camada mais interna da Terra? Muito bem, o núcleo. Vamos ver o próximo. É a camada mais externa da Terra e também mais fina, no fundo dos mares e oceanos. Varia de 5 a 10 km de espessura, mas ela pode ter entre 25 e 90 km nas zonas continentais, onde se encontram as grandes cadeias montanhosas. Estamos falando de quem? Quem é essa camada mais externa? Vamos lá lembrar. A crosta. Estamos falando da crosta terrestre. Próximo, é a camada intermediária da Terra. Ela se inicia abaixo da crosta e vai até os 2.900 km de profundidade. Apresenta temperaturas elevadíssimas. Estamos falando de quem? É a camada do meio, é aquela que fica lá, entre o manto e entre a crosta. Entre o núcleo e entre a crosta. Estamos falando do manto. Desculpa, troquei. Acabei dando a resposta do tempo. Quinta. Pense na seguinte afirmação. O homem consegue explorar o espaço, descobrir outros planetas e até pisou na Lua. Mas ainda conhecemos muito pouco sobre o interior da Terra. Explique essa afirmação. O que vocês colocaram? Porque eu já vi, né? Alguns vocês já me mandaram. Mas vamos ver aqui o que o livro fala. O interior da Terra apresenta um sério problema que compromete seu estudo. Ao nos aproximamos do núcleo, a temperatura aumenta drasticamente, o que torna difícil a exploração dessa parte do nosso planeta. O homem ele já chegou na Lua, ele já explorou o espaço, mas o homem também nunca explorou o Sol, né? O homem nunca foi ao Sol, nunca chegou próximo, justamente por a sua temperatura. E é o que ocorre com o núcleo. O núcleo ele tem uma temperatura quase equivalente ao Sol, de tão quente que é. Então se torna também impossível do cientista, do homem, chegar até o núcleo da Terra. Então, o homem conhece fora da sua casa, mas ainda não conhece o interior dela. Vamos ver agora.
Agora nós vamos estudar uma coisinha que se chama Pangeia. Botem aí na página 42 e vamos ver o que é essa Pangeia. Vamos ver aqui. Primeiro eles colocam esses globozinhos, essa transição. Tem a setinha, né? Primeiro, vai para o segundo, desce, aí tem esse e vai para o último. Parece o quê? Uma mudança da Terra. Quem vê pensa que tá só girando o globo e tem continentes diferentes. Mas não, aqui ele está representando os mesmos continentes. Justamente no processo da Pangeia, que agora a gente vai ver o que é. Através da ilustração, fica visível o quanto a Terra e seus continentes foram se modificando com o passar do tempo e da evolução. Para entender melhor esse acontecimento, precisamos falar sobre a teoria elaborada pelo geofísico alemão Alfred Wegener. Esse cientista chegou à conclusão de que, pelo aparente encaixe dos continentes, em algum momento todos eles estiveram juntos, por um deslocamento lento e com rumo definido, porém chegaram à organização que se encontram hoje. Essa teoria recebeu o nome de deriva continental ou tectônica das placas. Pronto. O que é que esse cientista afirma? Ele afirma que em um dado momento a Terra ela foi um grande continente único. Imagina aí, você vê ali a Terra toda divididazinha, né? Vários continentes, vários países. Imagina todos eles juntos. Você com a capacidade de pegar o seu carrinho, chegar na África só dirigindo, sem atravessar o mar, sem atravessar nada. Imagina aí. Pronto. Nessa teoria, ela afirma justamente isso. Os continentes eram um só. Eles eram juntos. Era apenas um. Você vê ali, tem uma grande estrutura de terra no planeta que era um continente. E que por alguns movimentos das placas tectônicas que foram se dando de forma lenta, né, a partir da evolução, a partir do desenvolvimento do planeta, ocorre que ela foi se separando, se separando, até se tornar no que a gente vê hoje. E outra coisa que essa teoria fala, ela fala que esses continentes eles vão continuar se modificando, então pode chegar um determinado dia que ele vai se unir novamente, ou então que ele vai se afastar mais, que ele vai para outros lugares, depende muito do movimento das placas tectônicas, entenderam? É isso que essa teoria fala. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Assim, subtende-se que, com o passar do tempo, a crosta foi se fragmentando e os continentes foram se afastando. Esse movimento continua. Daqui a alguns milhões de anos, os continentes estarão em uma nova posição, visto que as placas tectônicas se afastam cerca de 2 a 10 centímetros por ano. Pronto, então as placas elas ainda estão se movimentando, elas estão a todo tempo se movimentando, então se afastando a ponto de 2 a 10 centímetros por ano. Pode parecer pouco, não pode? Pode. Mas isso é uma grande coisa se a gente for pensar em uma longa escala de tempo, não é isso? A gente pensando há muito tempo, pode ser que o Brasil, que está em cima de uma placa tectônica, ele passe a ficar no meio, no final. Imagina se o Brasil fica no fim de uma placa tectônica, o que é que ele vai passar? Vai passar por vários terremotos, vários tsunamis. Terrível, não é? Pois é. Ainda bem que isso demora muito tempo para acontecer. Pronto, vamos eu aprender mais aqui. Por volta de 1950, ficou comprovado que há 230 milhões de anos existia um supercontinente, que era o caso da Pangeia. Através de semelhanças litorâneas, presença de fósseis de plantas idênticas na costa brasileira e africana e sinais de glaciação no sul da África, Índia e oeste da Austrália, confirmou-se a existência do que se denominou Pangeia. Como foi que os cientistas também buscaram entender isso, não é? Não é só você dizer, eu acho que ali encaixa. Não. Eles viram a partir da presença de fósseis que encontraram aqui no Brasil e encontraram lá na África, de plantas que encontraram no Brasil e encontraram na África, de presenças litorâneas, de rios, de fluências parecidas. Da mesma forma, pegaram lá no finalzinho da África, no outro lado da África, outra parte também com a presença de restos glaciais, que podia se unir a outro lugar, a outro continente. Então, você vê, a partir de estudos de fósseis, de solo,
de água, tudo isso eles conseguiram analisar e levantaram essa teoria de um único continente. As placas tectônicas continuam em movimento, mas cada uma apresenta velocidade e direção particulares. Apesar da média de deslocamento de 10,1 cm por ano, em algumas placas isso pode variar. A placa Naxa, colocada nos Andes, pode apresentar velocidade de 18,3 cm por ano, enquanto a placa dorsal, no sudeste indiano, por sua vez, desloca-se 1,3 por ano. Pronto, ele dá o exemplo de duas placas. Um que a gente encontra aqui na América, né, nos Andes, que ela se desloca muito rápido e muito forte. E dá o exemplo dessa placa no sudeste indiano, que ela tem uma movimentação mais devagar, mas que também está se movimentando e que é muito importante a gente analisar. Pronto. Baseando-se nessa informação, é possível prever que os continentes estão novamente se reunindo, mas no sentido oposto da Pangeia. Então, o Brasil, que ele era coladinho com a África, segundo essa teoria, se encaixava com a África, agora ele vai se afastar e vai colar a outra parte do mundo, segundo essa teoria, entenderam? É como se, imagina aqui, eles estão colados. Aí eles separaram e agora vão colar atrás. Entendido? É isso que, segundo essa teoria, vai acontecer e está acontecendo, só que vai demorar milhões e milhões de anos. Pronto. Os movimentos das placas tectônicas. Olha aqui o tanto de placa que a gente tem, ó. Nós temos a placa norte-americana, dá para imaginar quem está na placa norte-americana, não dá? Pronto. Placa das Caraíbas, placa de Cocos, placa do Pacífico, placa de Naxa, placa sul-americana, nós estamos nessa, na placa sul-americana, placa africana, placa antártica, placa indo-australiana, placa Pacífico, placa do Pacífico novamente, placa filipina. Essa placa filipina, pensa numa placa que dá trabalho, viu? Porque se movimenta essa bichinha e causa uns terremotos, uns tsunamis que entram para a história. Placa eurasiana e placa arábica. Pronto, vamos lá. Os continentes situam-se sobre as placas tectônicas, também denominadas de placas litosféricas. Essas placas interagem umas com as outras e movimentam-se continuamente. Há 3 tipos de movimentos das placas tectônicas, que são, primeiro, placas divergentes. Como é o movimento dessas placas divergentes? As placas se afastam seguindo em direções diferentes. Desse modo, ocorre a liberação do magma que esfria e dá origem a novas rochas divergentes. Olha o movimentozinho que elas fazem. Imagina que minhas mãos aqui são 2 placas tectônicas. Duas placas tectônicas. Que elas estão juntinhas. O que é que elas fazem? Pra cá, ó. Não juntam, elas sempre, sabe? É esse o movimento que elas fazem. Elas estão aqui e elas abrem. Entenderam? Ó, abrem. No que elas abrem, o que é que ocorre? O magma é liberado. Liberou o magma. Esse magma vai esfriar e vai se transformar em novas rochas, porque o magma esfriado se torna rochas. Placas transformantes. Deslizamento lateral. As placas não colidem, nem se afastam, elas deslizam entre si. Olha o movimento que essas duas fazem, ó, de novo. Minha mão são 2 placas tectônicas, elas estão aqui, elas fazem, ó. Esse é o movimento que elas fazem. Entendido? Placas convergentes. Colisão. As placas chocam, uma borda se ergue e a outra se afunda. Esse tipo de movimento foi responsável pela formação de cadeias montanhosas. Placas convergentes. As convergentes, elas estão aqui juntas e elas querem subir mais ainda uma para cima da outra. Imagina, elas ficam tudo assim, tortinho, ó. Uma em cima da outra. Justamente isso. Aí, quando a gente vê aquelas montanhas, é justamente a presença dessas placas convergentes, que elas vão, uma partezinha dela levanta, a outra fica abaixada, se transforma em montanhas.
E devido a movimentos como esses, que fenômenos como tsunamis, terremotos e atividades vulcânicas acontecem em alguns continentes. Fenômenos estes que estudaremos adiante. Vamos ver aqui os terremotos, tsunami e erupções vulcânicas. Terremotos e tsunamis. Quando ocorre o choque de placas tectônicas ou outro tipo de movimento, entre elas que varia muito de intensidade, temos a origem de um tremor de terra. É o terremoto. Pronto. Quando acontece o choque de placas tectônicas de grande intensidade, ocorre esse tremor de terra que a gente conhece como terremoto. Esse tipo de fenômeno não pode ser previsto com muita antecedência, mas com a ajuda de sismógrafos podem detectar as vibrações do interior da Terra, ou seja, as ondas sísmicas. Pronto, esse sismógrafo, ele é como se fosse uma espécie de grande termômetro que eles conseguem colocar lá entre as placas tectônicas e ver se elas estão agitadas nesse dia. Eles conseguem ouvir se elas estão balançando muito, se estão balançando pouco, qual é as ondas sísmicas que elas estão emitindo. Se por algum motivo eles ouvirem que está tendo tipo uma balada lá, um barulho estranho, bem agitado, aquele barulhão forte de movimento, aí eles sabem que provavelmente pode acontecer um terremoto. Aí eles já preparam a população. Às vezes não acontece. Você procura alguns vídeos, você vê que tem muita alerta falsa, mas às vezes acontece. Então eles sempre se previnem. Tanto que esses lugares que tem esse tipo de problema, eles têm um dia na semana que eles fazem uma espécie de ensaio. E nesse ensaio, eles começam a fingir que está acontecendo um terremoto e começam a correr, se esconder para poder, se por acaso acontecer um terremoto no qual eles não estejam esperando, eles consigam se proteger e se defender desse terremoto. Então sempre eles têm esses ensaios. Nas escolas também eles têm uma espécie de porão lá embaixo, Aí se vai acontecer alguma coisa, eles correm e se escondem. Aí sempre tem essas espécies de ensaio. Uma vez por semana, normalmente, eles estão ensaiando para se livrar desses terremotos, caso aconteça. O infográfico a seguir esquematiza o ponto de origem do terremoto, hipocentro ou foco, e o ponto da superfície onde o terremoto é percebido primeiro, o epicentro. Pronto, o epicentro é onde a gente percebe primeiro que o terremoto está acontecendo. É o centro, o meiozinho. Quando esses abalos ocorrem em placas oceânicas, acontece o que denominamos de maremotos ou tsunamis. Nesse caso, os abalos deslocam grandes massas de água, gerando ondas gigantescas. Pronto, o que ocorre entre o terremoto e o tsunami é praticamente a mesma coisa. A diferença é que quando a gente fala de terremoto, nós temos as placas terrestres que se movimentando. Quando falamos de tsunami, nós temos as placas oceânicas se movimentando. Então, maremoto e tsunami são a mesma coisa. É como se fosse um terremoto na água, que vai gerar aquelas ondas gigantes e vai causar o tsunami. Olha aqui, essa é coisa bem interessante. O território brasileiro está situado no centro de uma placa sul-americana. Está, portanto, distante das áreas de contato entre as placas. Isso explica não termos casos intensos de tremores de terra. Não quer dizer que não tenha, tem. Só não é intenso, porque a placa, mesmo você estando em cima dela, mesmo estando no meio dela, ela ainda vai se movimentar. Então, tem casos de tremor de terra, sim. No Brasil tem tremores de terra, mas são muito leves. São bem abaixo ali na escala Richter, que é onde eles medem os tremores de terra para saber se é um terremoto ou não. Está muito abaixo, mas tem sim. Erupções vulcânicas. Em 1833, o vulcão Krakatoa entrou em erupção e destruiu mais de 300 aldeias ao longo da costa da Indonésia. Essa foi uma das atividades vulcânicas que mais marcou a história. Pronto. Esse vulcão Krakatoa, ele é muito potente, ele é muito forte. Teve até o pessoal divulgando esses dias que ele entrou em erupção novamente.
Mas nem foi ele, é uma espécie de filho, porque quando ele entrou em erupção nesse ano aí, dessa grande destruição, acabou que criou outro vulcão, menor um pouco, mas também muito potente, que ficou como se fosse o filho do Krakatoa. E ele é muito potente também, viu? Tanto que teve aquela ameaçazinha de erupção, né? Ele começou a sua erupção, graças a Deus não aconteceu nada de grave, mas é bom não esperar muito, porque pode acontecer e ele é muito potente. Os vulcões se originam geralmente a partir do choque de placas tectônicas. A maioria dos vulcões localiza-se nas bordas de placas tectônicas, em áreas de deslizamento ou colisões entre elas. Por meio de fissura abertura, na crosta, até parte do manto, ocorre o alívio da pressão e o magma sobe até perto da superfície. Quando o magma sobe pela câmara e sai pela chaminé, passa a ser chamado de lava. Junto com a lava, é liberada uma quantidade de gases, cinzas e vapor de água. Olha aqui. Essa parte aqui que ele está em cima é as placas tectônicas, placa tectônica e placa tectônica. Acima um pouco tem o depósito de magma. Em cima onde ele sai é a chaminé e aquilo ali que a gente vê logo na pontinha é a câmara. E o que sai daí? Sai um magma quente. Então você me pergunta, mas professora, por que é que ainda tem gente que mora nesses lugares onde tem vulcão? Por que eles ainda moram naquelas ilhas? Posso explicar. Porque normalmente onde tem vulcão, o solo é super, hiper, mega fértil. Então é o solo que o que você plantar vai nascer. E vai nascer muito rápido. Então a agricultura nesses locais ela é muito forte, porque você plantou, nasceu, entendeu? Por isso que eles estão nesses lugares, por isso que eles procuram esses lugares para viver. Porque é muito fácil para eles poderem se alimentar, entendido? Eles plantam, se alimentam, normalmente são pessoas mais pobres que já faz parte da cultura deles, por isso que eles moram nesse lugar e normalmente eles não querem sair. Normalmente eles saem durante a erupção e depois eles querem e fazem questão de voltar. Então é isso, a atividade que vocês vão fazer hoje. Vocês vão fazer a atividade da página 45 e 46. Dessa vez vocês vão fazer a questão 3, 4, 6 e 7. Entendido? 3, 4, 6 e 7. O restinho que sobrou, as outras questões que eu não tinha passado porque eu ainda não tinha concluído. Certo? Próxima aula eu vou fazer uma revisão, passar a nossa última atividade e a gente vai encerrar esse capítulo assim, certo? Qualquer dúvida, mandem lá nos comentários lá do Google Sala de Aula, no vídeo, que a gente esclarece. Beleza? Então é isso. Beijo. Tchau.